Nesse vídeo estou falando com especialistas de infoprodutos e lançadores digitais. E se você não tem a menor ideia que é isso, então fica comigo que você vai entender. Agora, para você que já faz vendas de cursos digitais aí na internet, provavelmente você já passou pela situação de se ver envolvido em confusão, pois não sabe onde registrou a sua persona, qual foi o documento que está a sua gestão de tráfego, qual foi o drive que você salvou as dores da sua persona. Pronto, a cabeça explode, fica toda aquela desorganização. E o Notion para lançamentos vem resolver esse problema, uma vez que você tem ao mesmo tempo tudo organizado, muito bem dividido. Mesmo que você finalize um lançamento e vá para outro lançamento, basta você dar um clique e você abre facilmente o histórico do lançamento passado. Quer mais facilidade que isso? Provavelmente não existe, porque eu considero que o Notion é muito melhor do que muitas ferramentas pagas. Eu sou Sheila Mars, sou especialista em lançamentos, uso o Notion para gerenciar os meus clientes aqui na agência e desde quando descobri essa ferramenta, tudo ficou muito mais fácil na minha vida. Velocidade, transparência e ótimos relacionamentos com os meus clientes. Então agora vou apresentar no vídeo de hoje a possibilidade de você fazer através do Notion um calendário editorial, ou seja, como você vai gerenciar a criação de conteúdo para lançamentos. Nos vídeos anteriores eu falei sobre a importância de você fazer a aterrissagem do seu cliente nessa ferramenta, uma vez que você pode compartilhar a ferramenta com o cliente e com sua equipe. A importância de você entender como que funciona a classificação da sua persona, das dores, desejos, como que você registra as variantes da sua promessa, os obstáculos que ela gera, as dúvidas, as crenças, as oportunidades que existem acerca dessa promessa, tudo isso no mesmo bloco. Esse foi o vídeo 2. No vídeo 3 eu falei para você sobre linha editorial, a importância de você falar sobre temas que sejam específicos para o seu lançamento. E não só durante todo o lançamento, você pode criar linhas editoriais para serem faladas por fases do lançamento. Mas tudo isso te expliquei lá no vídeo. O template do Notion você pode baixar, a descrição também tem o link. É uma ferramenta desenvolvida por mim. E aqui o Notion você aprende a gerenciar tudo e de maneira gratuita. Você não precisa pagar para ter acesso à ferramenta Notion.so, ok? Então vamos para o vídeo de hoje. Quero lembrar que cada vez que eu faço um vídeo, eu vou te mostrando como você mexer numa tabela, numa funcionalidade do Notion. E aqui eu vou mostrar algo muito interessante, que você consegue entender qual é o conteúdo, qual é a quantidade de conteúdo que você tem para analisar naquela semana. Ou seja, você vai preenchendo a mesma tabela com todos os seus conteúdos, como reels, lives, posts estáticos, avisos de live, tudo você vai preenchendo dentro da mesma tabela. Mas quando você precisa visualizar o que você tem que postar ali e gerenciar nos últimos 7 dias, ele vai mostrar aqui no quadro, o Notion vai mostrar no quadro à parte essas informações para você, ok? Então a criação de conteúdo, gente, ou seja, o calendário editorial, ele é composto de você analisar as dores e os desejos praticamente da sua persona. Essas dores e esses desejos precisam conversar com obstáculos, com as dúvidas, com as crenças, com as oportunidades que a promessa gera na vida dela. Então, a partir daí, nessa tabela você vai conseguir gerenciar todas essas informações e ter acesso facilmente a todo o seu conteúdo. Então vamos lá. A primeira etapa é entender que a tabela tem visualizações diferentes. Então aqui você está vendo o formato da tabela e aqui cai muito bem o formato de visualização de calendário. Afinal, a gente precisa entender o que é que precisa ser postado a cada dia. Tem conteúdos que você pode fazer e já agendar, mas você também pode preferir fazer os conteúdos e você mesmo vir agendando dia após dia. Cada pessoa tem a sua forma prática de fazer isso, né? Eu gosto de criar um agendamento.
E então após determinada quantidade de serviços agendados, eu não agendo mais, eu deixo como rascunho e prospecto um intervalo de dias para então concluir aquele calendário editorial. Aí então subo eles todos juntos para a plataforma, agendo e entra numa nova sequência de produção. E assim vai, rotineiramente. Então agora que eu estou na visualização de calendário, mas eu vou retornar, é só você clicar em cima, retornar para o formato de visualização de tabela. E o que vai abrir aqui? A quantidade de categorias que você tem para fazer o seu conteúdo. Então eu tenho aqui uma categoria de Reels, tem aqui a categoria de live, aviso de live, post estático, post carrossel, Nutella, fotos do profissional. O que isso significa, gente? Eu posso alimentar toda a minha tabela somente a partir dessa linha abaixo, conteúdo sem nenhuma classificação. E quando eu clicar em classificar, ele mesmo já vai distribuir para esses outros tópicos. Ou eu posso abrir um a um. Então eu vou fazer um Reels, vou abrir a aba de Reels e vou clicar em novo. Uma vez que eu criei em novo, eu vou registrar todas as configurações daquele conteúdo específico. Então criei um novo Reels, vou colocar aqui que o código dele, eu gosto de classificar conteúdo por código, tá, gente? Então quando eu tô lá postando na rede social, eu vou fazer a minha planilha de acompanhamento de material que está gerando mais engajamento, de material que está gerando mais seguidor. A partir dessa informação, lá na planilha contém o código de produção e aqui é onde sai esse código de produção. Então estou gerando o Reels e o Reels que eu estou gerando agora tem a numeração número 15. Então a data de publicação dele vou colocar para hoje, dia 30 de janeiro, e vou colocar ele como status agendado, ou melhor, vou deixar ele como copy finalizado, ele pendente ainda para mim. Ele é um Reels de fase, por exemplo, de aterrissagem, ou seja, ele vai aterrissar as pessoas que estão começando a entrar na rede social, entendendo aquilo que eu faço, mas é um conteúdo mais para gerar engajamento mesmo. Ele não é conteúdo para gerar retenção de conteúdo, ou seja, explorar de uma forma mais profunda aquilo que eu falo. Eu posso fazer memes nessa fase. Quanto mais quebra de padrão eu fizer, mais chama atenção. O seu conteúdo tem que chamar atenção nesse momento, a fase de aterrissagem. Quanto ao grid de planejamento dele, ele é um Reels, e o dia da semana que eu posto os Reels, eu posso colocar de segunda a sexta, segunda a segunda. Então aqui vou colocar aleatoriamente um post para postar hoje, então ele é um post de terça-feira. Vou escrever o título, o tema abordado, isso eu escolhi lá na linha editorial, e aqui eu posso já fazer a introdução, a legenda desse post, conteúdo interno desse post, pedir para o expert aprovar, onde o expert vem, clica aqui, aprovado, faço fechamento, ou então deixo para o expert fazer o fechamento, escrevo o nome da série, nesse caso é Reels, então eu não faço séries de Reels, somente séries de live. E em seguida subo o material gravado para o Drive. E aqui eu coloco a URL desse material. Vou programar também uma live que ela vai entrar amanhã. E o código dessa live aqui é o código 3, o anterior é o código 2. E essa live vai entrar já no dia de amanhã, dia 31. Essa live está com o status agendado, está com a fase de aterrissagem também. E logo em seguida também tem o campo para fazer toda a produção de conteúdo dessa live. Então todo o roteiro interno desse conteúdo, se você, lançador, produz esse conteúdo para o seu cliente, ele pode entrar aqui, pegar esse conteúdo e gravar. Ou então ele pode entrar nesse bloco do Notion, fazer essa estrutura de copy e você analisar e aprovar. Eu vou criar aqui um aviso de live, data de
dia 30 de janeiro de 2024, status agendado. Bem, posso fazer isso daqui para todo o conteúdo que vai ser produzido. Então, eu quero analisar o que é conteúdo pendente, o que já foi entregue. Então, logo em seguida vai aparecer aqui, ó, logo na aba de baixo, conteúdos que estão agendados para hoje. Então, eu tenho um Reels agendado para hoje, tenho um aviso de live que também está com a data de hoje. Esse status aqui está mostrando para mim como copy finalizada, mas ele não está agendado. E é a partir desse tipo de informação que você gerencia a sua equipe. Quem é o responsável pela finalização desse conteúdo? Você pode também registrar isso aqui nas propriedades. Logo abaixo você tem uma visualização dos últimos 7 dias. Como eu coloquei dia 30 e dia 31, ele mostrou um material que está agendado para os próximos dias. Se eu colocar daqui 5 dias, vai aparecer nessa tabela também. Vou fazer agora, tela, vou colocar que ele vai entrar no dia 3 de fevereiro. O código dele é 3, tenho 3 linhas aqui já preenchidas. O status dele está agendado. Agora vamos analisar lá no quadro abaixo. Ó, aqui ele já registrou um item a mais, ou seja, um Nutella, código 3, que está programado para ser publicado no dia 3 de fevereiro e já consta como agendado. Esse conteúdo agora ficou fácil de você gerenciar. A partir deste momento, você consegue entender que existe um calendário de conteúdo que precisa ser distribuído conforme o planejamento que você fez lá na linha editorial. Se na sua linha editorial você trabalha conteúdo de forma a falar com o público de nível de consciência baixo e vai escalando esse conteúdo até subir o nível de consciência dele, então dentro de cada fase você vai estabelecer quantos posts nós vamos agendar. Então eu tenho muitos temas para falar sobre essa fase específica, então eu vou fazer mais conteúdos nessa fase, vou fazer menos conteúdos nessa outra fase, mas a somatória desses conteúdos estão registradas em todas no mesmo banco e eu consigo gerenciá-las através do mesmo lugar. Isso é um calendário de conteúdo, minha gente. O conteúdo mesmo você vai tratar lá na linha editorial, o conteúdo não, o tema desse conteúdo. E aqui é o que você vai tratar, o microtema desse conteúdo. Cada tema, existem vários microtemas. Se você quiser ter mais informações sobre isso, vou deixar um link com um e-book para você baixar que fala exatamente sobre criação de linha editorial e calendário editorial, ok? Então, o que eu precisava falar era esse bloco de gestão de conteúdo, onde você vai criar toda a sua roteirização já aqui dentro e você pode abrir então esse card, você vai conseguir escrever, roteirizar, entender quais são as quebras de objeções que você está fazendo nesse conteúdo, quais dores você está conversando com esse conteúdo, com esse microtema. Tudo isso você pode registrar dentro dessa aba, pois aqui cada card é editável. Eu estou falando com a dor X, desejo Y, e quero levar a pessoa para uma transformação no final e o roteiro já está todo escrito aqui de uma vez. Então, galera, isso daqui facilita demais a vida para quando você tem que fazer uma copy e você tem que fazer copies junto com o seu especialista, tudo no mesmo lugar. Sabiamente, o Noshow conseguiu facilitar nossa vida e facilitar a clareza e a transparência nas relações entre expert e lançador. Então é isso, gente. O vídeo de hoje fica por aqui. Então segue aqui o canal, curte, dá aí o seu joinha se você gostou desse conteúdo e bora pro próximo vídeo.